Fala rapaziada, vamos para mais uma aula, beleza? Vamos continuar falando de cinemática. Eu quero apresentar para vocês as fórmulas agora, mas que vocês já estão careca de saber, né? Desde o ensino médio e tudo mais. Então meu foco não é ficar explicando as fórmulas para vocês, é explicar quando que vocês vão usá-las, tá? Conceitos importantes que vocês têm que saber na hora de aplicá-las nos exercícios, beleza? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter noção dos dois movimentos. O que é o MRU e o que é o MRUV, tá? O MRU, basicamente, é o movimento quando a gente não tem aceleração, ou seja, a velocidade é constante, tá? E para isso, a gente tem que ter noção, principalmente duas fórmulas, tá? A velocidade média e uma das fórmulas que vão permitir a gente calcular a posição dos objetos quando não tem aceleração no movimento, tá bom? Então, o principal que vocês têm que saber é, tá, Caio, essa é a fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. E essa é a fórmula da aceleração média, que é o ΔV dividido pelo ΔT, certo? Quando a velocidade, ela varia constantemente. Ok. Sendo que o ΔS é a posição final menos a inicial e o ΔV é a velocidade final menos inicial. Tá bom, até agora só falei de fórmula. O que vocês têm que saber aqui? Quando que você vai usar a velocidade média? Porque essa é a parada difícil. O exercício nunca vai te falar, usa a velocidade média aqui, sabe? Então você tem que saber reconhecer. Como que você reconhece isso? Cara, pensa no movimento, você vai... É o que eu tava falando com vocês na aula passada. Você tem que dividir os eixos, tá? E a primeira coisa que você tem que identificar numa questão de cinemática é em qual eixo tem aceleração. Tem em um eixo? Tem nos dois eixos? O eixo que tiver aceleração, você já sabe, você esquece MRU. MRUV. O eixo que não tiver aceleração, você esquece MRUV e olha só para MRU, beleza? Essa é a dificuldade e é isso que vocês têm que fazer. Bater o olho, questão de cinemática, aceleração, cadê? Tá onde? Tá só no eixo Y? Beleza. Então, o eixo Y, MRUV. Aí você presta atenção no eixo X. Pô, no eixo X tem aceleração? Não tem? Então esquece MRUV. Eixo X é MRU. E aí você vai descobrir e você vai encontrar uma coisa em um, outra coisa em outro, você vai juntar as duas informações e vai responder o exercício, beleza? A gente vai ver com vocês exemplos mais pra frente no curso, tá bom? Já. Mas vamos lá. Mais um conceito importante que eu tenho pra falar com vocês aqui é sobre o referencial da velocidade, tá? Olha só. Imagina que a gente tem um bloco parado em cima de uma mesa. Essa velocidade V0, ela é positiva ou negativa? Pergunto pra vocês. Cara, qual é o referencial positivo do eixo X mesmo? Porque, olha, ele está parado uma linha reta horizontal. Então, eixo X. Referencial positivo do eixo X para a direita, sempre, tá? Se essa V0 tá para a esquerda, essa V0 aqui é negativa. Ah, Caio, o que isso implica para mim? Implica que aqui, ó, se eu fosse usar essa fórmula, isso daqui não ia ser positivo. Ia ser negativo, beleza? Esse sinalzinho aqui. E é isso que vocês têm que se atentar, tá bom? Não é só para velocidade, a mesma coisa acontece para aceleração. E é por isso que a aceleração da gravidade é sempre negativa. Porque a aceleração da gravidade, ela tá sempre para baixo. Só que qual o referencial positivo no eixo Y? Para cima, né? Então fica sempre atento nisso, beleza? Então tá bom. Aqui a gente tem as fórmulas do MRU, fórmulas do MRUV, anotem e decorem se possível, tá? Tá confuso, né? É porque você ainda não se inscreveu no canal Passeio em Física. Eu sou o Multiverso do Caio, pedindo pra você se inscrever no nosso canal Passeio em Física, curtir esse vídeo e compartilhar com todos os amigos que precisam de ajuda em física. Suave? Em todos os multiversos. Tamo junto. Agora, uma coisa importantíssima. As equações de MRUV, a gente tem uma especificidade, que é a de Torricelli, que é essa daqui de baixo, tá? Essa equação a gente só vai usar quando o tempo ele não for dado, tá? Quando o tempo não for dado no enunciado, a gente não vai usar ela, tá bom? Então, tipo assim, o tempo não foi dado, ou no enunciado, ou você imagina que na questão não vai precisar utilizar o tempo, já bota na cabeça que tenta por Torricelli, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Uma exceção é isso que eu acho interessante falar pra vocês. No lançamento horizontal, por exemplo. Ele não precisa te dar o tempo de queda, porque isso provavelmente a coisa que você vai ter que descobrir, tá? Então é um caso em que ele não te dá o tempo no enunciado, mas que você pode usar as equações que demandam do tempo, porque você vai querer descobrir ele, tá bom? Então fica bem atento para isso, beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre a representação gráfica disso daqui. Conceitos importantíssimos que vocês têm que saber para principalmente questões múltiplas escolhas, tá? Olha só. Quando a gente tem um gráfico de posição por tempo, a gente tem que ter a noção de que se o gráfico tiver uma linha reta, isso significa que a velocidade ela é constante. Portanto,
não tem aceleração. Então qual é o movimento? É um MRU, tá? Porque não tem aceleração. Se esse gráfico for uma linha curva, já nem pensa. Se é uma linha curva, a velocidade não é constante, portanto tem aceleração. Então é MRUV, tá? Fica atento para isso. E a gente pode tirar desse gráfico aqui uma informação essencial, que é, a gente pode, a partir desse gráfico, calcular a velocidade média. Porque a gente sabe que a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Só que, se a gente pegar essa reta e for de um ponto até o outro dela, o ΔS se a gente pegar essa reta e jogar pro eixo Y, esse aqui é o ΔS. E a mesma coisa vai ser o ΔT se a gente jogar pro eixo X, tá? Então a gente consegue descobrir a velocidade média fazendo a tangente desse ângulo alfa aqui que está desenhado, tá bom? Então fica atento, calcula a velocidade média de acordo com esse gráfico. É só fazer a tangente desse ângulo, beleza? Ângulo de 30 graus, tangente de 30. Show? Perfeito. Último gráfico para a gente ter uma noção. Se esse gráfico for de velocidade pelo tempo, e esse gráfico ele for uma linha reta, o que isso diz pra gente? Diz que a aceleração ela é constante. Por quê? Porque essa velocidade está variando, Está aumentando com o tempo, só que ela está aumentando constantemente com o tempo. Ou seja, a aceleração ela é constante, beleza? Então, linha reta no gráfico de posição, velocidade constante. Linha reta no gráfico de velocidade, aceleração constante. Show? E assim como a gente fez no primeiro, a gente pode calcular a aceleração média fazendo o delta da velocidade no eixo Y dividido pelo delta do tempo no eixo X, que vai ser dado pela tangente desse ângulo beta que eu desenhei aqui, tá bom? Agora a gente vai ver exemplos de exercícios sobre isso, exercícios de prova que vão fazer vocês enxugarem legal e pegarem esse conceito, beleza? Tamo junto. Aproveita que chegou aqui e tu curte, se inscreve e ativa o sininho do nosso canal, suave? Se tu fizer isso, você vai ser aprovado em física. Eu garanto pra você. Agora, se não fizer isso, meu amigo, é um abraço. Suave? Valeu!